E aí, galera, beleza? Eu sou o Nicolas e eu vou pregar hoje para o adolescente que fala. E o assunto de hoje que eu vou querer pregar é o milagre que não enxergamos, tá? E, primeiramente, eu quero explicar o que é um milagre, tá? O milagre se baseia em algo sobrenatural, algo contra as leis naturais e científicas, algo inexplicável. E agora eu quero que abram a Bíblia. Eu quero pedir que vocês abram a Bíblia no texto base que é João 20, do 24 ao 31. Tá? João 20, do 24 ao 31. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado Diogêmio, não estava com eles quando Jesus chegou. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: "Nós vimos o Senhor." Ele respondeu: "Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer." Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja convosco." Em seguida disse a Tomé: "Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia." Então Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus, você creu porque me viu?" disse Jesus. "Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram." Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida por meio dele. Beleza, ao pensar sobre esse texto, a gente percebe que para a gente ter fé, a gente não precisa ter um milagre. Ou seja, para a gente ter fé, a gente não precisa ver algo, né? A gente não precisa enxergar o milagre. Porque quem crê, né? Quem crê não precisa ver. Porque, na verdade, crer, você pode crer vendo, mas a fé é quando você vê, a fé é quando você não vê, mas mesmo assim você crê. Né? Como diz aquela frase: andamos por aquilo que cremos, mas não por aquilo que vemos. Assim como diz em 2 Coríntios 5,7, viver pela fé e não por vista. Então, feliz aquele que tem fé. Agora, o primeiro tópico que eu quero fazer aqui essa noite é como ter fé. Hebreus 11:1 fala: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Tá? A fé é a nossa certeza de que existe aquilo que não conseguimos ver. Por exemplo, você consegue ver o ar? Não, você não consegue. Né? Você sente ele, você respira ele, mas você não consegue vê-lo. E mesmo assim você acredita, porque você tem os seus motivos para acreditar. Tem uma frase de um poeta chamado Guimarães Rosa, que diz assim: quando nada acontece, na verdade é um milagre que não estamos vendo. Ou seja, quando você está mexendo no Instagram, mexendo no WhatsApp, mexendo em qualquer rede social, mexendo no celular, enfim, fazendo qualquer coisa, jogando bola com os amigos, jogando videogame, você acha que não tem nada acontecendo à sua volta, mas na verdade é um milagre que está acontecendo. Por exemplo, apenas o fato de você acordar já é um milagre. Né? Apenas o fato de você levantar da cama, você já tem que pedir: obrigado, Deus, por eu ter acordado. Porque isso já foi um milagre de Deus na sua vida. Há um milagre acontecendo com todos essa noite, que é o fôlego de vida. Lá em Gênesis 2:7, Deus ele soprou o fôlego de vida em Adão. E esse mesmo fôlego de vida habita em nós até hoje. Ou seja, Deus ele habita em nós. E isso é extraordinário. Isso é um milagre. Então, provavelmente Tomé não só não tinha fé de que Jesus Cristo realmente estava ali, como ele também não tinha fé de que Deus era capaz de fazer aquele milagre acontecer. Né? Porque se ele não acreditava que Jesus Cristo estava ali, como é que ele ia acreditar no poder de Deus? Isso não faria sentido. Né? E esse foi o erro de Tomé. Esse foi o erro de Tomé porque ele devia acreditar, ele devia ter fé. Ele viveu muitos anos com Jesus e esse tempo que ele passou com Jesus, ele devia... Né, acreditar que Deus era capaz de fazer algo. Né? E como diz em Mateus 19:26, Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Né? Ou seja, para Deus nada é impossível. Como diz a música Nada é Impossível. Né? Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Então, é isso aí, cara. Tomé ele não acreditou e esse foi o erro dele.
E você não pode reclamar de um milagre que não está acontecendo se você não está se movendo para que eles nasçam. Ou seja, cara, se mova. Para ter fé, você vai precisar se mover. Você vai precisar ter um momento com Deus, tá? E não faça como Tomé, que ele não se moveu. Ele não se moveu para ter fé, tá? Então, é isso aí, cara. Você tem que ter fé mesmo não vendo nada. E agora o segundo tópico que eu quero fazer aqui é: por que é tão difícil ter fé? Tem um filme muito bom, baseado em fatos reais. O nome desse filme é Milagres do Paraíso. Provavelmente muita gente já deve ter visto. Tem na Netflix, para quem não viu ainda. E o que eu quero falar aqui é que... Primeiro eu vou resumir um pouquinho aqui, rapidinho. Annabelle é a principal do filme. Também temos a mãe dela como uma personagem bem importante na história. Como eu já disse, é um filme baseado em fatos reais. E Annabelle começou a sentir dores muito fortes na barriga. Annabelle começou a sentir dores intensas. Isso durou semanas até o momento que ela não aguentou e ela teve que ir para o hospital. E daí, quando ela foi para o hospital, no desenrolar da história, descobriram que, na verdade, ela tinha uma doença muito grave. A doença se chama distúrbio de motilidade intestinal, que é quando o intestino não está mais funcionando e toda a comida fica parada no estômago. E a mãe de Annabelle, ela começou a perder totalmente a fé dela em certo ponto do filme. Ela começou a perder a fé dela porque tudo estava dando errado. E assim aconteceu com Tomé também. Tomé ele começou a perder a fé, por quê? Porque tudo estava dando errado. Ele tinha acabado de participar da morte de Jesus Cristo na cruz. E isso foi algo muito pesado para as pessoas que estavam vendo. Pensa ver 3 pessoas em cima de uma cruz, com vários pregos, todos ensanguentados, acabaram de sair de um lugar onde só sofreram. E Tomé teve que ver tudo isso. E o que eu quero dizer com isso é que Deus vai te botar à prova. Talvez tenha sido o que aconteceu com a mãe de Annabelle e com Tomé, para ver se, sobretudo, você continua tendo a fé. E Annabelle, quando ela foi ao hospital, ela conheceu uma menina. Ela conheceu uma colega de quarto dela, que eu não lembro o nome agora, mas foi uma personagem que fez amizade com ela no hospital. Foi a única colega de quarto dela. E elas fizeram uma amizade muito, muito importante no filme. Porque a mãe no caso a família dessa menina, ela não era cristã, né? A família de Annabelle era cristã, mas a família da menina que estava com câncer era cristã, que era a menina que estava como colega de quarto de Annabelle. E o que eu quero falar aqui é que muitas pessoas elas se lamentam até conseguir se curar, né, de alguma coisa. E o interessante é que a Annabelle, ela, em vez de se lamentar, ela não ficou apenas se lamentando. O impressionante dessa parte do filme é que ela levantou e ajudou a sua amiga a ter fé. Ou seja, a sua amiga estava com medo da morte e ela já não tinha mais, porque ela sabia que tinha Deus com ela. E é isso que a gente deve fazer como cristãos também, né? Quando a gente vê uma pessoa que está passando por um momento difícil, e a gente também está passando por um momento difícil, em vez da gente apenas ficar sozinho, ficar parado sem fazer nada, cara, vê que essa pessoa também está passando por um momento difícil como você. E você pode ajudar essa pessoa a resolver esse problema. Os dois podem se ajudar, né? Um pode dar o ombro para o outro chorar. Vocês podem fazer tudo isso. E Deus faz um planejamento inteiro para nos ajudar. Deus ele tem um planejamento na nossa vida. E a gente não nota isso, porque a gente passa por momentos difíceis e a gente acaba não acreditando mais que Deus é capaz de nos ajudar. Que, por exemplo, temos uma escada. Nessa escada, cada degrau é um problema. E a gente sempre vai precisar que alguém nos ajude a subir esse degrau, porque ele é muito alto e tem um problema lá embaixo te prejudicando. E esse alguém que vai te ajudar é Deus, cara. Ele vai estar lá te dando a mão, ele vai te dar o pezinho, ele vai te apoiar e você vai poder subir para o próximo degrau. E no final desse degrau, no final dessa escada, no caso, você vai ver o milagre que você precisa para a sua vida. E o problema é que muitas vezes a escada é meio grande. E a gente, no meio da escada, a gente já fica meio tipo,
por que a escada é tão grande? Eu acho que não tem fim essa escada. E daí a gente fica, cara, eu acho que essa escada nunca vai acabar, eu vou ficar aqui mesmo. Eu vou ficar no meu problema, eu não estou mais com muita fé em Deus. E aí é que está o problema, a gente tem que ficar sempre com Deus até dar certo. Porque Deus, ele tem sim um planejamento na sua vida, ele tem um roteiro todo planejado. O problema é que a gente não chega no ponto final da história. E a gente deve chegar no ponto final, que é o ponto final que vai dar um fim em tudo. Todo o seu problema vai acabar. E agora o terceiro tópico que eu quero fazer aqui é: não espere a resposta, seja a resposta. Se você não viveu um milagre hoje, não é porque os céus não estão abertos para você. É porque talvez teu coração não está aberto para acessar esses milagres. A graça é uma liberação de Deus para a gente viver coisas sobrenaturais, mas é através da fé que a gente se aposta delas. Talvez por isso que Tomé perdeu a fé. Provavelmente o coração dele não estava aberto para Deus. Ele não estava tendo um momento com Deus. Ele tinha deixado Deus de lado. Ele não deixou Deus em primeiro lugar. E por isso tudo estava dando errado. E por isso que ele não estava tendo fé. Então, perceba que muitas vezes você não tem fé por algum motivo, mas na verdade esse motivo pode ser resolvido por coisas simples, sabe? E se você está feliz em ser salvo, e você está esperando pela volta de Jesus, esperando Maranata, beleza. Deus, ele vai ficar muito feliz com você. Mas agora, o que você vai querer ser até que Deus volte, até que Jesus Cristo volte? Quem que você vai querer ser nesse mundo? Você tem que ser alguém que vai ajudar ao mundo virar de cabeça para cima. Você vai ter que querer fazer algo que vai mudar a história do planeta Terra, mudar a história das pessoas. E eu quero saber se alguém aqui já ouviu falar do efeito borboleta. O efeito borboleta, ele acredita que um simples bater de asas de uma borboleta no Ocidente pode causar tsunamis no Oriente. Ou seja, o efeito borboleta, ele acredita que existem coisas interconectadas. Então, se uma coisa muito simples acontece de um lado, algo estrondoso vai acontecer de outro lado, do lado oposto. E, cara, uma coisa que eu percebo é que isso é fé, é pura fé. Um simples conjunto de palavras, um simples conjunto de letras, uma simples frase pode fazer um morto ressuscitar, pode fazer uma família ser restaurada, pode fazer algo que não fazia sentido passar a ter sentido, algo que não existia, existir. E, cara, isso é fé, é pura fé. Isso é milagre. Então, mostre sua paixão, mostre esse amor tremendo de Deus. Queira ser a resposta na vida de alguém, queira ser um milagre na vida de alguém. Você pode mesmo se tornar um milagre na vida de alguém. Você sempre espera que alguém abra portas, alguém responda, alguém faça uma ligação, alguém lidere destinos. Mas o interessante é que você pode abrir portas, você pode fazer ligações, você pode responder perguntas, você pode liderar destinos, você pode fazer tudo isso. Você pode mudar o dia de alguém, você pode mudar por completo a vida de alguém. E lembre que não adianta apenas ter fé, como é dito em Tiago 2,14. Você precisa mostrar sua fé para outras pessoas. E em vez de apenas esperar que Deus lhe dê uma resposta para uma necessidade sua, queira ser essa resposta na vida de alguém, para alguém que realmente necessita. Você pode ser um milagre na vida de alguém. Às vezes alguém pode estar perdendo a fé como Tomé, mas você pode ser a pessoa que vai mudar isso na vida dela. Então, por fim, eu quero por fim, falar uma coisa aqui. Provoque seus milagres. Chame, clame, mostre que você tem interesse por essa vida sobrenatural. Mostre para Deus que você quer ter acesso a esse amor infinito e esses milagres que Ele tem para te dar. Lembre que é pela fé que você acessa eles, então tenha fé. Tenha fé, sempre esteja no momento com Deus. Tudo que você tem que fazer na sua vida tem que ser em prol dEle. E você tem que entender que também não é apenas para você, é para as outras pessoas também. Então, não só tenha fé, você tem que ter fé, mas você tem que mostrar essa fé, essa paixão por Cristo para outras pessoas. Essas pessoas também têm que conhecer Deus. Você não mora sozinho no mundo. Lembre que é o pão de cada dia para nós. Não é para mim, é para nós. Então, mostre que elas não precisam ver para acreditar, que elas não precisam ser como Tomé foi. Elas não precisam enxergar o milagre para acreditar. E é isso.